Meus amados, é uma alegria poder me dirigir a vocês nesse momento com uma porção da palavra de Deus. Eu desejo que as misericórdias do Senhor, a graça de Deus, cubra a vida de vocês. Eu desejo que a palavra de Deus ela venha sobre vocês e que vocês estejam de fato desfrutando dos benefícios da graça redentora de Cristo Jesus. E eu creio, porque tenho orado por você, tenho orado pela sua família, tenho orado pela nossa igreja, tenho orado pela nossa cidade, pelo nosso povo, pelo nosso país, pelas autoridades. Por isso que eu creio que Deus está agindo, que a palavra de Deus, de fato, ela está operando nas nossas vidas, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. Gostaria de destacar o texto da palavra de Deus em Gênesis capítulo 12, para a nossa meditação nesse momento. Ele diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus amados, nós temos nesse texto a chamada que Deus fez a Abraão. E nós encontramos na palavra de Deus, quando nós percorremos a Escritura Sagrada, nós encontramos Deus sempre, em todo o tempo, chamando o homem para um relacionamento com Ele. Deus chamando o homem para caminhar junto com Ele. E eu creio que Deus, Ele chamou Abraão e também nessa hora ele está chamando a cada um de nós, a mim e a você e a todas as pessoas que têm a oportunidade de ouvir a sua palavra. Por que Deus nos chama? Porque Deus nos ama, porque Deus deseja que nós façamos a sua vontade, que nós vivamos para a sua glória. Para isso ele nos fez, para isso ele nos criou. A palavra diz que Deus nos criou para a sua própria glória. Então nós precisamos viver a cada dia para a glória de Deus. E Deus, ele no seu plano de redenção, ele viu que Abraão poderia fazer parte daquele plano, pois com certeza quando Deus trouxe Abraão à existência, Deus lhe deu todas as condições necessárias para que de fato ele fosse um homem de Deus, para que ele fosse um agente na execução do plano de redenção do Senhor. E tudo aquilo que Deus planejou em Abraão, ele cumpriu. Ele tem cumprido a sua palavra até o dia de hoje. Portanto, nesse texto eu quero destacar algumas verdades interessantes dentro da chamada de Abraão para que eu e você, ao ouvirmos a palavra de Deus, a voz do Senhor, também a gente compreenda que Deus está nos chamando para uma grande obra, Deus está nos chamando para um propósito muito maior e nós precisamos ter essa disposição para seguir a vontade do Senhor. E uma das verdades que eu quero destacar nesse texto, dentre tantas outras que nós podemos encontrar, é que a palavra de Deus ela requer obediência sem questionamentos. A palavra de Deus ela requer obediência sem questionamentos. E de fato, isso se cumpriu na vida de Abraão. Abraão, ele ao ouvir a palavra do Senhor, ele atendeu a sua voz, atendeu o seu chamado sem questionar. E isso é muito interessante. Isso é uma marca bastante positiva na vida daquele que atende a palavra de Deus sem questionar. E por que Abraão não questionou? Por que Abraão ele não ficou desconfiado da palavra do Senhor? Com certeza Abraão pôde compreender ali no seu relacionamento com Deus, ali no momento em que Deus se manifesta a Abraão. Abraão pôde compreender que Deus, ele é Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. A sua palavra é fiel, a sua palavra é verdadeira, a sua palavra é eterna, a sua palavra permanecerá para sempre. Portanto, Deus, com certeza, sabia o que estava dizendo, sabia o que estava propondo para Abraão e o próprio Deus, ele, sem sombra de dúvidas, cumpriria a sua palavra na vida de Abraão. E o que Abraão fez? Ao ser chamado por Deus, ele, pela fé, deixou a sua terra, a sua parentela, e foi para o lugar que Deus lhe mostraria. Deus não lhe mostrou, ele mostraria, como diz o texto, e vai para a terra
que eu te mostrarei. Olha só, interessante, né? Deus não disse tudo. Deus não disse tudo. Ele apenas disse para Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. Deus não precisa dizer para nós tudo o que ele pretende fazer. Nós precisamos apenas obedecer aquilo que nós já conhecemos da parte de Deus. O grande problema é que muitas vezes nós queremos um conhecimento extraordinário de Deus. Nós queremos um conhecimento de todos os mistérios, de todas as profundidades de Deus. Mas nós não estamos comprometidos a viver, a obedecer o pouquinho que nós conhecemos de Deus. Fica difícil, fica difícil. Nós encontramos na palavra de Deus, quando nós lemos a Bíblia, que a revelação ela foi progressiva. Deus não revelou tudo. Deus não disse tudo. Deus não disse tudo. É tanto que os profetas do Antigo Testamento, quando eles profetizaram acerca da vinda do Messias, eles disseram muitas coisas que eles não tinham noção de como aquilo de fato iria acontecer. Apenas eles fizeram o que Deus estava determinando. Eles profetizaram a palavra que Deus havia lhes revelado com relação ao futuro do seu povo. Portanto, querido, o que eu te digo nessa hora é que você deve obedecer ao Senhor, obedecer a palavra de Deus de acordo com aquilo que Ele tem te revelado. Não se preocupe com aquilo que Ele não revelou. Não se preocupe com aquilo que você não sabe. O que te pertence, o Senhor está te revelando. O que de fato é necessário para a tua vida, Deus está te dando. Então não precisa você se preocupar como é que vai ser o amanhã. Jesus disse que basta a cada dia o seu mal, o amanhã trará os seus cuidados. Então a nossa preocupação é o hoje, é viver o hoje, é saber o hoje, é ter um relacionamento com o Senhor hoje. E fazer o que Ele manda que a gente faça hoje. E Ele disse: Abrão, sai da tua terra. Vai para a terra que eu te mostrarei. E Abrão confiou no Senhor. E sabia que Deus, Ele traria o amanhã debaixo dos seus cuidados, debaixo da sua graça. Ou seja, o futuro de Abrão, Ele entregou na mão do Senhor. Ele disse: Senhor, não sei para onde vou, não sei onde vou morar. Não sei o que vou comer lá. Não sei se terei um lar, uma casa, um abrigo para onde o Senhor está me mandando. Mas a minha vida está nas tuas mãos, debaixo dos teus cuidados. E se Abrão fez isso, por que nós não podemos fazer? Nós vimos aqui na palavra, nós conhecemos a história dele. Nós conhecemos toda a história até o dia que o Senhor o chamou para si na sua morte. Nós vimos o quanto o Senhor o abençoou. Então nós temos aqui o grande exemplo de Abrão, e ele é colocado na palavra como o pai dos crentes, o nosso pai espiritual na fé. Portanto, meu amado irmão, aprenda com o seu pai Abrão, aprenda com esse grande exemplo de fé. Abrão, ele teve as suas dificuldades, pecou, falhou. Na continuidade do texto, nós vamos encontrar algumas dificuldades e algumas deficiências na vida de Abrão, como acontece conosco, como existe na vida de todas as pessoas. Pecado, problemas e dificuldades. Mas isso não anula aquilo que Deus tem para nós. O que Ele espera de cada um de nós é que nós o obedeçamos sem questionar a sua palavra. Hoje, o que nós temos visto? Que muitas pessoas, elas são exímias na investigação da palavra, elas buscam as revelações mais profundas das verdades bíblicas, mas uma boa parte não está preocupado em viver o pouco que conhece. Ambiciona um conhecimento mais profundo da palavra. É pecado? Não. Mas a questão é, o que você está fazendo com o conhecimento que você já tem de Deus e da palavra? Se você não pratica esse conhecimento que tem, você acha que Deus vai te dar mais conhecimento para complicar a tua vida? Para que isso seja uma situação de condenação na tua vida? Não. Não. A palavra diz que se nós não praticamos, se nós conhecemos e não praticamos, seria muito melhor que a gente nem conhecesse. Seria muito melhor. Muito melhor. Portanto, querido amigo,
Meu amado irmão, veja só o exemplo de Abraão. Deus se revelou para ele, Deus falou com ele e ele lhe obedeceu sem questionar. E essa obediência, nós devemos louvar ao Senhor, porque por causa da disposição e obediência de Abraão, através da sua devoção ao Senhor, ele foi abençoado e se tornou uma bênção para todas as famílias da terra, pois através do seu descendente, Cristo Jesus, nós hoje somos salvos, nós fomos perdoados, o homem foi perdoado. O caminho de volta para Deus, ele foi restabelecido. Hoje todos nós podemos ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Todos nós hoje temos a possibilidade e a oportunidade de ter paz com Deus, porque em Cristo Jesus, descendente de Abraão, Deus reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Veja só o plano soberano de Deus através deste homem. Querido, Deus tem um plano soberano. E o plano de Deus está incluído o quê? O homem. Deus, ele tem esse plano para se cumprir em nossa vida e através da nossa vida. Deus quer cumprir com a sua palavra na tua vida. Mas por que a palavra de Deus não tem se cumprido? Por que você não tem desfrutado dos benefícios da palavra, dos benefícios da graça e da misericórdia de Deus? Porque te falta confiança no Evangelho, porque te falta obediência na palavra de Deus, porque quando você ouve a mensagem, você não coloca em prática. Muitas vezes você está mais preocupado com o mensageiro, com o pregador, do que com a mensagem. Não se preocupe tanto com o mensageiro, se preocupe mais com a mensagem, porque a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é suficiente para as nossas vidas. E Abraão não hesitou, ele seguiu ao Senhor e ele foi abençoado. A sua obediência, ela foi recompensada pelo Senhor. O Senhor lhe abençoou, o Senhor lhe agraciou e ele foi um homem de muito sucesso nas mãos do Senhor, um homem que cumpriu o propósito de Deus. Por quê? Porque obedeceu, porque se devotou ao Senhor, porque honrou e adorou ao Senhor. Eu te pergunto nessa hora, o que você tem feito hoje? O que você está fazendo hoje, nesse tempo que você está vivendo, para honrar o nome do Senhor, seu Deus? Quais são as atitudes que você está praticando, que de fato determinam que a sua vida está sendo uma bênção na vida de outras pessoas? É preciso que a gente entenda isso, que nós devemos agir de todas as formas possíveis, hoje e sempre, para honrar o nome do Senhor nosso Deus. O grande problema é que nós temos desonrado o Senhor. Até professamos o nome do Senhor, até lemos a Bíblia, até meditamos na palavra, escutamos as pregações, vamos à igreja, mas temos desonrado o nome do Senhor. O que você está fazendo para honrar? A preocupação é que nós tenhamos uma vida que verdadeiramente honre o nome do Senhor. Quais são as suas atitudes que você está praticando, que servem de bênção na vida das pessoas? Será que o nome do Senhor está sendo glorificado pelas boas obras que nós praticamos, as boas obras que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela? Ou será que nós estamos praticando más obras pelas quais o nome do Senhor está sendo blasfemado? Paulo disse na carta aos Romanos que o nome do Senhor é blasfemado neste mundo por causa do povo de Deus. Então, querido, Deus tem sido blasfemado hoje, não por causa do mundo, porque o mundo está perdido, o mundo está em trevas. O nome do Senhor tem sido blasfemado por causa daqueles que se dizem estar na luz, que se acham luz, que se acham bênção, que se acham salvos, que se acham dignos do céu, mas não procedem em conformidade com a palavra de Deus. Porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com a palavra. Porque Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com a palavra. Deus não tem compromisso. Então você está honrando o nome do Senhor? Ore a Deus.
nessa hora e procure, Senhor, o que devo fazer para honrar o Senhor? O que devo praticar para que eu seja uma bênção na vida das pessoas? O que devo fazer? E nós observamos que a vontade de Deus, ela se torna perfeita em nossa vida quando nós o adoramos com a nossa obediência em assumirmos a posição que Ele estabeleceu para nós. Pois esta é a condição de um verdadeiro culto. Quando nós o adoramos com a nossa obediência em assumir a posição que Ele estabeleceu para nós. Nós temos que nos submeter ao Senhor. Nós temos que assumir a posição que Ele estabeleceu para cada um de nós. É assim que nós adoramos, é assim que nós cultuamos, é assim que a vontade de Deus ela se tornará perfeita em nossa vida, quando nós tivermos essa postura, pois que esta condição é o nosso verdadeiro culto. O nosso verdadeiro culto. Como eu cultuo a Deus? Como você cultua a Deus? Quando nós assumimos a posição que Ele nos colocou. A nossa vida é um culto. Culto é serviço a Deus. Culto é serviço. Adoração é você se prostrar, é você se inclinar, é você abrir a sua boca prostrado diante do Senhor, em adoração, em honras e celebração ao nome dEle. Assim nós adoramos, mas a nossa vida, o nosso viver diário é um culto. Que tipo de culto você está prestando ao Senhor? Porque se você está fazendo o que a palavra de Deus manda, se você está andando dentro da orientação e da vontade de Deus, você está prestando um verdadeiro culto e uma verdadeira adoração. Meus amados irmãos, a minha pergunta nesse momento é: qual a palavra que Deus tem falado, está falando ao seu coração? O que Deus deseja que você faça? O que Deus tem pedido para você? O que Deus tem dito ao teu coração? Através da palavra, através da mensagem. O que o Senhor tem dito? Qual a postura que o Senhor espera que você assuma hoje diante dele? Abrão, ele atendeu àquilo que Deus falou ao seu coração. Abrão assumiu a posição que Deus pediu que ele assumisse. Abrão fez isso. Ele fez de pronto. Ele fez de imediato. O texto aqui não diz que ele protelou. O texto não diz que ele pediu vistas àquilo que Deus estava falando. Ele não disse: Senhor, eu vou analisar o que o Senhor está pedindo de mim, eu vou repensar essa situação porque é muito complicado tomar uma decisão dessa, abandonar tudo, sair assim, deixar tudo para trás e te seguir com a minha família, sem saber para onde eu vou, sem saber o que eu vou comer, o que vestir. É muito complicado, eu preciso rever porque eu tenho que me precaver, eu tenho que me prevenir, eu tenho que ter a minha independência financeira, familiar, eu tenho que garantir meu sustento para que minha família não venha passar necessidade. Ele disse isso? Não. Ele não disse isso. Poderia até ter dito, mas ele não disse. Por quê? Porque ele confiou no cuidado de Deus. Porque ele sabia que Deus é fiel e verdadeiro. Porque a palavra que falou ao seu coração, a palavra de Deus, foi uma palavra poderosa, uma palavra que lhe convenceu, uma palavra que iluminou a sua vida, o seu coração, uma palavra que lhe trouxe esperança, confiança, certeza, segurança. Portanto, meu amado irmão, a palavra de Deus, ela é digna da sua aceitação, da sua confiança. Você não deve se esquivar de fazer aquilo que Deus está dizendo ao teu coração nesta hora. Nós devemos fazer como Abrão fez, seguir ao Senhor, obedecer a palavra. E o que Deus está pedindo de nós nessa hora? Assim como ele pediu a Abrão para deixar a sua terra, a sua parentela, ele pede que cada um de nós deixe o nosso mundo, deixe o nosso querer, deixe a nossa vontade, deixe os desejos da nossa carne, deixe a nossa vida para trás e viva aquilo que ele tem projetado para cada um de nós.
viva aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. É isso que Deus está falando, que nós renunciemos a este mundo, que nós renunciemos àquilo que o mundo pode oferecer, aquilo que o nosso lugar, onde nós estamos inseridos, pode nos proporcionar o conforto, a segurança, a estabilidade. Que a gente renuncie num sentido carnal, no sentido de natureza humana, pecaminosa, que a gente renuncie e que a nossa esperança, que a nossa confiança, a nossa convicção, ela se volte para o Senhor. E que a gente viva no mundo de Deus, que saiamos do nosso mundo e que a gente vá para o mundo de Deus. Abraão saiu da sua terra e foi para a terra que Deus havia preparado para ele. Deus quer que você saia da sua terra, do seu mundo, e vá para o mundo dele, para o reino dele, e que viva o reino de Deus, e que viva de acordo com aquilo que ele tem determinado para a sua vida. Que você assuma essa postura de um verdadeiro cidadão do reino de Deus, dentro do mundo de Deus, dentro da palavra de Deus, que você viva de acordo não com o que você pensa, com a lei que você estabeleceu no coração, mas que você viva de acordo com a lei de Deus, com a palavra de Deus. É isso que Ele quer de cada um de nós, de mim e de você. Talvez não necessariamente que a gente saia da nossa terra, da nossa cidade, da nossa casa, da casa que você mora. Talvez não seja essa a situação que Deus está colocando, mas é que você saia do seu ponto de vista enganoso, que você abandone as suas ideias, que possivelmente não sejam agradáveis e compatíveis com a palavra de Deus. É isso. A vontade que deve prevalecer é a de Deus. O reino que deve prevalecer em nosso coração não é o reino do dinheiro, não é o reino do materialismo, mas é o reino de Deus, o reino que Deus manda, o reino onde a vontade de Deus é feita, é cumprida. Foi assim que Jesus ensinou. Que venha o teu reino e que se faça a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Abraão viveu o reino de Deus. Abraão assumiu a posição de cidadão do reino de Deus. É isso que Deus quer, que nós assumamos essa posição de cidadãos do reino de Deus. Portanto, seja hoje um cidadão do reino de Deus. Se você já é, continue sendo um cidadão celestial, vivendo nessa terra como peregrino. Nós estamos aqui apenas de passagem. A nossa morada é lá. A nossa segurança verdadeira é lá. Nós estamos aqui apenas como peregrinos e forasteiros. Portanto, não escolha esse mundo para você viver eternamente. Não escolha as coisas dessa vida para você torná-la como seu maior tesouro. O seu tesouro deve ser o Senhor, deve estar no céu. Porque tudo deste mundo vai passar. Todos os bens dessa vida vão passar. Mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecem para sempre. Por isso que Jesus disse que nós devemos ajuntar tesouros no céu. Porque aonde estiver o nosso tesouro, nós vamos colocar o nosso coração. Portanto, se Deus é o teu tesouro, o teu coração está nele. Do contrário, o teu coração não está com ele. Por isso, meu amado irmão, nessa hora, tome essa palavra, faça uma reflexão dessa palavra e veja o que Deus tem para você. Com certeza, Ele tem alguma coisa a te dizer nessa hora. Que Deus abençoe a tua vida e aplique essa palavra no teu coração e até breve. Um abraço, um beijo no teu coração.